Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Que alegria podermos nos reunir neste sábado para lermos juntos o livro de Mórmon. Hoje é sábado, 13 de março, e nós estamos completando 142 dias seguidos de leitura do livro de Mórmon. Nós vamos ler hoje Alma 43. Como ele tem 54 versículos, nós vamos ler 27 hoje e concluímos amanhã, tá bom? Então, Alma 43. Alma e seus filhos pregam a palavra. Os oramitas e outros dissidentes nefitas tornam-se lamanitas. Os lamanitas guerreiam os nefitas. Moroni arma os nefitas com armaduras defensivas. O Senhor revela a Alma a estratégia dos lamanitas. Os nefitas defendem seus lares, sua liberdade, suas famílias e religião. Os exércitos de Moroni e Lehi cercam os lamanitas, aproximadamente 74 a.C. E então aconteceu que os filhos de Alma andaram entre o povo para proclamar-lhes a palavra. E o próprio Alma não conseguiu descansar e fez o mesmo. Ora, nada mais diremos a respeito de suas pregações, a não ser que pregaram a palavra e a verdade segundo o espírito de profecia e revelação, e pregaram segundo a santa ordem de Deus pela qual foram chamados. E agora retorna ao relato das guerras entre os nefitas e lamanitas, no 18º ano do governo dos juízes. Pois eis que aconteceu que os oramitas se tornaram lamanitas. Por conseguinte, no começo do 18º ano, o povo nefita viu que os lamanitas avançavam contra eles. Em vista disto, prepararam-se para a guerra. Sim, reuniram seus exércitos na terra de Gerson. E aconteceu que os lamanitas chegaram aos milhares e entraram na terra de Antionum, que é a terra dos oramitas. E um homem chamado Zaraemna era seu comandante. E então, como os amalequitas eram de natureza mais iníqua e mais propensos ao assassinato que os lamanitas, Zaraemna, portanto, nomeou capitães-chefes para os lamanitas, e eles eram todos amalequitas e zoramitas. Ora, ele assim procedeu com o objetivo de preservar o ódio que sentiam contra os nefitas, a fim de poder subjugá-los para realizar seus desígnios. Pois eis que seu desígnio era instigar a ira dos lamanitas contra os nefitas, e isto ele fez para conseguir grande poder sobre eles, e também para adquirir poder sobre os nefitas, submetendo-os ao cativeiro. Ora, os desígnios dos nefitas era proteger suas terras e suas casas e suas esposas e seus filhos, para poderem defendê-los das mãos de seus inimigos, e também conservar seus direitos e seus privilégios, sim, e também sua liberdade para poderem adorar a Deus segundo seus desejos. Porque eles sabiam que, se caíssem nas mãos dos lamanitas, todos os que adorassem a Deus, o Deus vivo e verdadeiro em espírito e em verdade, seriam destruídos pelos lamanitas. Sim, e eles sabiam também do extremo ódio dos lamanitas contra seus irmãos, o povo de Antinef-Lehi, conhecido por povo de Amon, e eles não queriam pegar em armas. Sim, haviam feito um convênio e não desejavam quebrá-lo. Portanto, se caíssem nas mãos dos lamanitas, seriam destruídos. E os nefitas não permitiriam que fossem destruídos, portanto, deram-lhes terras para sua herança. E o povo de Amon deu aos nefitas grande parte de seus bens para a manutenção dos exércitos. E assim os nefitas foram compelidos sozinhos a resistir aos lamanitas, que eram uma combinação dos filhos de Lamã e Lemuel e dos filhos de Ismael
e de todos os dissidentes dos nefitas, que eram amalequitas e zoramitas, e dos descendentes dos sacerdotes de Noé. Ora, esses descendentes eram quase tão numerosos quanto os nefitas, e assim foram os nefitas obrigados a contenderem com seus irmãos até o derramamento de sangue. E aconteceu que quando os exércitos dos lamanitas se haviam reunido na terra de Antíono, eis que os exércitos dos nefitas estavam preparados para enfrentá-los na terra de Gerson. Ora, o comandante dos nefitas, ou melhor, o homem que havia se designado para ser o capitão-chefe dos nefitas, ora, o capitão-chefe assumiu o comando de todos os exércitos dos nefitas e chamava-se Moroni. E Moroni assumiu todo o comando e a direção de suas guerras. E tinha apenas 25 anos de idade quando foi designado capitão-chefe dos exércitos dos nefitas. E aconteceu que ele enfrentou os lamanitas nas fronteiras de Gerson, e seu povo estava armado com espadas e com cimitarras e com toda sorte de armas de guerra. E quando os exércitos lamanitas viram que o povo de Nefe, ou seja, que Moroni, preparara seu povo com couraças e com escudos nos braços, sim, e também com escudo para proteger-lhes a cabeça, e também estavam vestidos com roupas grossas. Ora, os dos exércitos de Zarahemla não estavam preparados para tais coisas. Tinham apenas suas espadas e suas cimitarras, seus arcos e suas flechas, suas pedras e suas fundas. E estavam nus, usando apenas uma pele que lhes cingia os lombos, sim, e estavam todos nus, menos os zoramitas e os amalequitas. Mas eles não estavam armados com couraças nem escudos, portanto ficaram com muito medo dos exércitos nefitas em virtude de suas armaduras, apesar de serem muito mais numerosos que os nefitas. Eis que aconteceu que não ousaram marchar contra os nefitas nas fronteiras de Gerson. Por conseguinte, partiram da terra de Antíono para o deserto, e viajando pelo deserto, seguiram até perto da cabeceira do rio Sidom, a fim de entrarem na terra de Mante, para tomarem posse da terra, porque não supunham que os exércitos de Moroni descobrissem para onde haviam ido. Mas aconteceu que, tão logo partiram para o deserto, Moroni enviou espias ao deserto para vigiar seu acampamento. E Moroni também, tendo conhecimento das profecias de Alma, enviou-lhes alguns homens, pedindo-lhe que perguntasse ao Senhor aonde os exércitos dos nefitas deveriam ir, a fim de defenderem-se dos lamanitas. E aconteceu que a palavra do Senhor veio a Alma, e Alma informou os mensageiros de Moroni que os exércitos dos lamanitas estavam marchando pelo deserto para chegarem à terra de Mante e principiarem a atacar a parte mais fraca do povo. E esses mensageiros levaram a mensagem a Moroni. Ora, Moroni, deixando uma parte de seu exército na terra de Gerson, para que de nenhuma forma uma parte dos lamanitas entrasse naquela terra e se apoderasse da cidade, tomou a parte restante de seu exército e marchou para a terra de Mante, e fez com que todo o povo daquela parte da terra se juntasse para combater os lamanitas, a fim de defender suas terras e seu país, seus direitos e sua liberdade. Por conseguinte, estavam preparados para a hora da chegada dos lamanitas. E aconteceu que Moroni fez com que seu exército se escondesse no vale próximo, às margens do rio Sidom, que ficava situada a oeste do rio Sidom, no deserto. E assim chegamos ao versículo 27. Amanhã nós continuamos do 28 até o final. Eu gostaria de destacar pequenas coisas aqui. Primeiro, quando Moroni manda os seus mensageiros conversar com Alma,
que era o profeta, e ele recebe a revelação dos céus. Então, primeira coisa, Deus pode nos revelar coisas para que possamos agir nas nossas aflições, para que possamos tomar decisões, para que possamos ir em frente na jornada da vida. Então, primeiro princípio, Deus revela coisas aos filhos dos homens. Um exemplo aqui, ele revelou para onde estava indo o exército de Zaraena. Segunda coisa, como é bom ter profetas na nossa vida, não é? Daqui a alguns dias, agora no início de abril, nós vamos ter a conferência geral e poderemos ouvir o presidente Russell M. Nelson, o profeta vivo do Senhor, e os demais apóstolos nos ensinando aquilo que precisamos saber para andarmos em segurança aqui na terra. E assim terminamos a leitura desta parte do livro de Mórmon, esta primeira parte do capítulo 43. Tchau, queridas irmãs, eu botei o lápis aqui. Tchau, queridas irmãs, queridos irmãos, tenham um bom final de semana e amanhã nós concluímos esse capítulo. Tchau e até amanhã.